A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, queridos professores. Então, estamos aqui com vocês para essa jornada, né, da lição. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós estamos aqui para trazer algumas sugestões, dicas para vocês, né? Para a lição de número 2, que tem por título O Novo Nascimento. Carla, quais são os objetivos dessa lição? Então, os três objetivos da nossa lição são relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração e elencar os meios da obra regeneradora. Isso. E aí, com base, né, nesses objetivos, a lição ela foi organizada de forma a levar essa reflexão, essa compreensão, né, para a classe aí, para os alunos. E a ideia aqui, né, é um estudo da teologia dentro da soteriologia, né, falando justamente desse processo de transformação. E aí entra uma parte bem interessante, que é a palavra-chave, que você, professor, pode estar levando a etimologia simples mesmo do significado, né, que regenerar, ele vem de gerar de novo, né? Então, você leva esse significado. E aí você pode, inclusive, aproveitar para refletir, né, com os alunos em relação, por exemplo, à própria imagem, né, que aparece aqui na lição, o que mostra, né, o que está demonstrando. Então, esse símbolo aí do Espírito Santo, quer dizer, da pombinha, né, que vai representar justamente o Espírito Santo. Então, traz muito essa ideia mesmo de que é uma ação do Espírito, né, após o aceitar a Cristo. E aí você pode trazer essa leitura de imagem. Não só isso, né? Já lança o título, né? Faz a apresentação, e nessa parte introdutória, você pode estar até perguntando, né? Qual é a relação desse o novo nascimento e o nascimento físico mesmo desse mundo, né? E aí nos remete a que continuamos tendo um pai, né? Não só isso, mas envolve a questão do crescimento após o nascer ou o aceitar. Então, essas relações, né, é interessante para esse momento introdutório da lição, que a lição ela traz de forma resumida, mas você pode estar justamente interagindo com o aluno dentro da perspectiva do tema dela, de uma forma mais geral, né? Uma outra sugestão, né, seria você levar uma fruta, né? Pode ser uma goiaba, uma laranja, um abacate, um abacaxi. Não é uma salada de fruta, não, é uma fruta, uma não, duas do mesmo, a mesma fruta, né? Só que duas, você aí, principalmente a classe de senhoras, eu acho que é bem válido, né? Porque às vezes a mulher conhece mais as frutas, né? E a ideia é levar, por exemplo, se você levar uma goiaba, a ideia é levar uma goiaba boa e uma goiaba que esteja, por exemplo, com um bichinho, apesar que a gente nunca sabe, né? Mas assim, que ela de alguma forma demonstre, né? Você pode até deixar um pouco exposta, né? Para por dentro ela realmente tem um aspecto mais de que estragou, né? E a ideia é fazer essa analogia de que externamente, quando a gente olha para todos, né, seja cristão ou não, a gente vê a aparência, né? Tá todo mundo ali, todo mundo é bom, todo mundo tá bem, né? Teoricamente, assim, eu não conheço os pecados um do outro, nada. Mas a ideia é justamente como é que olhando para esses frutos da mesma forma, né, do mesmo jeito. Eu acho que o abacate, ele consegue trazer bem, né? Porque o abacate, às vezes, ali, a cor dele, ele tá bom, tá do mesmo jeito. Às vezes você pega um abacate do mesmo jeito, né, ali, mas dentro um tá mais maduro e o outro já tá ali ainda precisando amadurecer mais. Então, talvez o abacate seja melhor, né? Mas aí você vê uma fruta, porque a ideia é exatamente essa, é só
pensar nesse aspecto, vendo bom, e aí na hora você parte, né, e mostra ali e vê que essa relação do que por fora, né, todo mundo parece bem, todo mundo parece bom, mas por dentro, que aí entra a questão dos frutos, né, por dentro, esse caráter, essa moral, o que que a gente demonstra, os frutos que a gente vai aí produzindo ao longo dessa caminhada cristã, que vão refletir esse aspecto regenerativo em nós, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Carla, qual é a sua dica, a sua sugestão para essa aula? Vamos lá, então. Eu pensei também, tive aqui uma sintonia com a Manu, a gente não combina, mas a gente teve essa sintonia, de trazer o significado também da palavra regeneração, né? E interessante que se a gente olhar para a palavra regeneração, a gente vai ver que no finalzinho ela termina com o nome ação, né? Então, vai existir aí a ação de alguém. E a gente sabe que essa ação é a ação do Espírito Santo de Deus, como a Manu já falou. Nós apresentamos Cristo para as pessoas, mas nós não temos poder de transformar a vida de ninguém. Isso é uma ação, né, que somente o Espírito Santo vai fazer na vida da pessoa, né? Então, você pode trazer, ir no dicionário, buscar o significado, né, da palavra regeneração, que eu fui aqui atrás, tem revivificação, recuperação moral ou espiritual, né? Então, é uma transformação. E aí, até a lição traz para gente, né, que no grego, né, vem a palavra regeneração vem de palingenesia, que tem o significado de voltar a ser gerado novamente. Quer dizer, é algo que vai, tipo, zerou, vai começar tudo novamente. Então, vai existir realmente novidade de vida, uma transformação, uma mudança. Depois que você trouxer esse significado, né, da palavra regeneração, eu trouxe aqui uma dinâmica onde você vai precisar apenas de milho de pipoca, tá? Aqui não precisa nem mostrar, todo mundo conhece, né? O milhozinho, tá? E aí, nós vamos fazer uma analogia com o milho da pipoca e a pipoca, depois de pronta, trazendo para essa questão da regeneração. O nosso milho, tá? Durinho aqui, antes de passar, você pode perguntar para os seus alunos como é que faz para que o milho se transforme na pipoca que a gente gosta tanto de comer, né? Então, os seus alunos podem responder que ele vai ter que ser aquecido, né? Algumas podem falar que vai botar lá o óleo, então vai ter que ir pro fogo, vai ser mexido, né? Vai demorar um tempo lá e aí ele vai ficar sendo aquecido. E aí depois, né, que esse milho é aquecido bastante, passa pelo óleo lá, ele vai se transformar na pipoca. Olha, gente, só uma pipoca. Você não precisa levar só uma pipoca para a sala, não. Pode levar várias, viu? E aí, qual é a nossa analogia? Esse milho, né, esse grão que está duro, ele vai representar a nossa vida antes de nós termos o nosso encontro com Cristo, onde nós fomos regenerados, né? Aprisionados pelo poder do pecado, né, nessa dureza. E aí, após nós termos esse encontro com Cristo, onde pela ação do Espírito Santo, né, passando, ó, nós temos até aí o simbolismo também, um dos símbolos também do Espírito Santo, né? O fogo, o óleo, né? Que nós precisamos passar por isso e eles vão atuar na nossa vida e vai do mesmo jeito que a pipoca passou lá, pelo fogo, pelo óleo, e se transforma na pipoca que a gente gosta de comer, macia, que tem sabor, né? Então, essa analogia vai mostrar para a gente que na presença de Deus, nós vamos ter essa alegria, essa mudança de ações, de pensamentos, né? A mudança que o Espírito Santo traz para a nossa vida. E aí, depois que você falar sobre isso, a gente pode até dizer que o barulho lá, ó, de estourar a pipoca é a alegria, né, da transformação, da mudança de vida. E aí você pode, finalizar a sua dinâmica, né? Trazendo para os seus alunos lá em 2 Coríntios, tá? No capítulo 5 e o versículo 17, que fala assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Do mesmo jeito
que o grãozinho duro da pipoca, né, ó, se transformou nessa pipocazinha macia, gostosa, branquinha, com aparência, né? Não somente por fora, mas ela se transformou, ela não vai ter mais aquele milhinho, né, duro. Então, uma transformação que Deus faz na nossa vida de dentro para fora, né? E isso vai refletir nas nossas atitudes, nossa maneira de falar, de pensar, como a palavra de Deus diz aqui, é uma nova criatura. Tudo vai se fazer novo na nossa vida. Exato, Carla falando, né? E aí faz lembrar também de uma planta, né? A ideia até de uma planta que você pode levar, se for o caso, até sementes para dar aí para os seus alunos, né? Só lembrando também, a semente ela vai representar aí a vida, né? Aí a palavra aí plantada em vocês, né? O jardineiro vai ser aí justamente o Espírito Santo. E a terra, né? Aí é o coração de vocês como está. E na conclusão da lição é interessante que você pode fechar, né, após toda a exposição da aula, refletindo com os seus alunos, perguntando se eles lembram o dia em que eles nasceram de novo, né? E como é que mudanças ele poderia citar em relação ao seu interior, mas também ao seu exterior, né? Tem gente que diz que depois que a gente acredita, a gente fica até mais bonito, né? E, por fim, quais os frutos dessa regeneração, né? Que você vê hoje na sua vida, né? Esses frutos. Então, às vezes minha mãe fala muito, né? Ah, se eu não fosse crente, né? Como eu era antes, isso, aquilo outro. Então, a gente consegue identificar em nós essas mudanças que somente a ação, por meio, né, da ação do Espírito Santo, da palavra, é possível. Então, essas são as sugestões, né, que a gente traz para vocês nessa aula, de forma a você explorar bem toda a lição, todo o conteúdo, a imagem, tudo, tá? Carla, suas considerações? Então, irmãos, que vocês possam falar para os seus alunos que essa regeneração, né, é algo que acontece quando nós temos esse encontro com Cristo. Porém, eu costumo dizer lá na classe que nós estamos sempre em obras, né? Nós deveríamos andar com uma placa aqui, ó, em obras, porque a cada dia nós precisamos ser transformados pelo Senhor, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida, mudando aquilo que precisa ser transformado na nossa vida para que a cada dia, né, nós possamos ser pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, que é isso que nós somos. Cristãos são pequenos cristos, então que nós possamos ter as atitudes que Cristo nos ensinou, né, ter a mente transformada por Cristo, regenerada, totalmente mudada, porque assim as pessoas vão olhar para nós e desejar conhecer o Deus ao qual nós servimos. É verdade. E somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês em mais um podcast, né? E de estar aí colaborando com sua aula, professor. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, né? Aí a vida dos seus alunos, a EBD na sua igreja. E também queremos agradecer a Carla, né? Pela jornada, pelo serviço prestado junto, né? Conosco aí durante esse período, nessas dicas aqui no momento pedagógico da EBD em síntese, né, podcast. Então é isso, professor, que Deus continue abençoando a sua vida e uma excelente semana, uma excelente aula. A paz do Senhor. A paz do Senhor.